grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Queridos irmãos em Cristo, muitas vezes nós escutamos pessoas dizerem: ninguém me ouve, ninguém me escuta. Eu quero conversar com vocês com um texto do Salmo 116, que faz parte das leituras desse terceiro domingo após Páscoa, em que nós temos um homem que aprendeu de quem o ouve e o escuta. Ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouve as minhas súplicas, Ele inclinou os ouvidos para mim. Isto é, eu tenho um Deus que se preocupa comigo. Ele quer ouvir as minhas causas, as minhas dificuldades, os meus anseios, as minhas queixas. Mas qual era a situação que esse homem estava enfrentando? A Bíblia não nos descreve qual era o perigo, se era de doença, se era de guerra, se era de uma epidemia. Mas o que o texto nos mostra de que ele se sentia diante da morte, porque ele diz assim: laços de morte me cercaram. Parece que descreve muito bem o tempo em que nós estamos vivendo na atualidade. Os meios de comunicação têm nos colocado tanto medo diante da epidemia que estamos enfrentando, que nós também nos sentimos cercados por laços de morte. Mas vejam, o problema do salmista não era simplesmente a morte em si, deixar de viver. Mas ele nos coloca de que ele tinha angústia do inferno. Isto é, o medo dele não era morrer. O medo dele era o que poderia vir depois: condenação, juízo e inferno. E é isso que, na verdade, deixa muitas pessoas com muito temor. E aí o salmista diz que ele invocou o nome do Senhor e ele o livrou, ou livrou a sua alma
da morte. Por isso ele diz: Deus me ouviu, Deus me atendeu. E como ele atendeu? Mostrando a sua compaixão e o seu amor. Por isso o salmista diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, ele é misericordioso. E de que forma ele derrama essa misericórdia? Aí nós vamos para o texto da epístola, também desse final de semana, de 1 Pedro, que diz que nós fomos libertados da morte eterna, do juízo e da condenação, não com ouro ou prata, nem tampouco com o nosso fútil procedimento, isso é, pelas nossas obras, mas nós fomos salvos pelo santo e precioso sangue de Cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Deus nos livra do medo da morte eterna, porque Ele nos salvou. Por isso o salmista diz: volta minha alma ao teu sossego. Qual é o maior sossego que alguém pode ter do que estar em paz com Deus? Estar tranquilo de que nada deve, porque todos os seus pecados foram perdoados. E que não há razão, não há motivo para temermos a morte, porque Jesus venceu a morte e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, todos nós vamos morrer. E voltando para a epístola, nós vemos que diz: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Sim, o salário do pecado é a morte. Todos somos pecadores e todos vamos morrer. Mas Jesus venceu a morte. E ela apenas é algo que está em nosso caminho, antes de nós podermos tomar posse da vida eterna. Por isso, o salmista diz também, no verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Sim, Deus quer que nós vivamos e lutemos pela vida. Deus quer que aqui permaneçamos para podermos fazer diferença na vida de outras pessoas, como também voltamos à epístola, que diz: purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tenham agora um amor fraternal, isto é, amai-vos de coração uns aos outros. E nesse tempo de epidemia e também de crise econômica que vamos enfrentar, será um tempo de, enquanto aqui vivermos, fazermos diferença compartilhando o amor de Deus com as pessoas, tanto levando a palavra para também tranquilizar seus corações da certeza da vida eterna diante da morte, e também para dar alento durante a jornada nas suas dificuldades. Deus, Ele nos ouve. E o salmista diz: pois Ele nos livrou da morte, a nossa alma. Não temos mais condenação. Mas Ele também nos acompanha durante a nossa jornada. Das lágrimas, Ele nos libertou os nossos olhos, das nossas emoções, dos nossos medos, que também enfrentamos diante de tudo que nós estamos vivenciando. E da queda, os nossos pés. Ele também nos livra das nossas enfermidades e dos obstáculos em nossa jornada. Mas se for o momento da nossa partida, como ele coloca,
para o Senhor são preciosa, ou preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos, porque é isso que Deus quer, que nós tomemos posse daquilo que Ele tem preparado para nós. Ele nos quer dar a sua glória, Ele nos quer enxugar dos olhos toda lágrima, tirar toda dor e todo o sofrimento, que enquanto em jornada nós sofremos. Por isso, de fato, como diz o salmista, podemos aquietar a nossa alma, porque na jornada, Jesus ele está presente conosco. No fim da jornada, Ele nos recebe de braços abertos. E Pedro diz, a palavra do Senhor permanece para sempre. Deus é fiel e Ele não vai deixar de cumprir a sua promessa. Que Deus nos abençoe e nos preserve na fé e no propósito de caminhar com Jesus. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Que Deus abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medida em tua vida, para aquietar a tua alma com a certeza da salvação, para enxugar dos teus olhos as lágrimas, para enfrentar essas emoções e para sarar também as feridas do nosso corpo. Fique em paz. Amém.